Estudando na introdução ao estudo da doutrina espírita, que está logo no início de O Livro dos Espíritos, veremos agora o item 13. Na edição que usamos para este trabalho, este item foi intitulado Contradições entre os Espíritos. As observações nos levam a dizer algumas palavras a respeito de uma outra dificuldade, a da divergência na linguagem dos espíritos. Então, logo no primeiro parágrafo, vemos que Allan Kardec começa este texto dizendo que depois de várias experiências e observações das comunicações dos espíritos, pôde explicar uma outra dificuldade que acontece no espiritismo prático, que é a discordância, a diferença na comunicação dos espíritos sobre o mesmo assunto. Como os espíritos são muito diferentes uns dos outros nos conhecimentos e na moralidade, é evidente que a mesma questão pode ser por eles explicada com sentidos opostos, conforme a categoria que ocupam, como se ela fosse proposta entre os homens, ora a um sábio, ora a um ignorante ou a um gracejador de mau gosto. O ponto essencial, já o dissemos, é saber a quem se dirige. No segundo parágrafo, ele nos lembra que, se entre os homens há divergências em suas opiniões, devido aos níveis diferentes de entendimento, de conhecimento que temos, com certeza, entre os espíritos também existem essa diferença, porque os espíritos nada mais são do que os homens desencarnados. É um erro pensar que o espírito sabe tudo. A pessoa morreu, o seu estado de consciência, o seu grau de conhecimento mudou imediatamente, expandiu de uma hora para outra. Vamos pegar um tema entre os encarnados, por exemplo, a política. Vejamos a opinião de uma pessoa sábia sobre a política. Em seguida, vejamos a opinião de uma pessoa ignorante, que não conhece nada sobre política. E depois veremos ainda a opinião de uma pessoa que só gosta de zombar, de criticar. Depois de ouvirmos as três opiniões, vamos encontrar uma diferença enorme, pois são três indivíduos com níveis de entendimento diferentes. Assim acontece com os espíritos. Mas, dizem os críticos, como se explica que os espíritos reconhecidos por seres superiores não estejam sempre de acordo? Diremos, primeiramente, que além da causa que acabamos de assinalar, há outras que podem exercer uma certa influência sobre a natureza das respostas, independentemente da qualidade dos espíritos. Este é um ponto importante cuja explicação somente será dada pelo estudo. É por isso que dizemos que esses estudos requerem uma atenção firme, uma observação profunda e, principalmente, como em todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. São necessários anos para fazer um médico medíocre, um médico comum, 3/4 da vida para fazer um sábio. Como pretender, em algumas horas, adquirir a ciência do infinito? Portanto, não nos enganemos. O estudo do Espiritismo é imenso. Toca em todas as questões da metafísica. O estudo do Espiritismo toca em todas as questões que estão além da física, além da matéria e da ordem social. É todo mundo que se abre diante de nós. Será de espantar que seja preciso tempo, e muito tempo, para o adquirir? Tudo bem, até aqui uma boa explicação sobre essas diferenças. Agora, no terceiro parágrafo, os críticos, os adversários do Espiritismo, questionam sobre as diferenças de opinião que ocorrem entre os espíritos considerados superiores. Allan Kardec explica que, além da causa das diferenças ligadas aos diferentes níveis dos espíritos, tem uma causa que, para entendê-la, precisamos de estudos sérios e perseverantes. Kardec continua dizendo que é preciso vários anos de estudo para fazer um médico comum, 3/4 da vida para fazer um sábio. Por exemplo,
Uma pessoa sábia que viveu 60 anos usou pelo menos 45 anos de sua existência em estudo. Como vamos querer de um momento para o outro, em apenas algumas horas, a ciência do infinito, a ciência que aborda o mundo material e espiritual? Portanto, devemos entender que o estudo do Espiritismo é grande, porque aborda as questões extra-humanas como a harmonia do universo, Deus, a alma, etc., e da vida em sociedade. O Espiritismo nos dá a compreensão de uma nova realidade da vida. Por isso, não precisamos assustar que é preciso muito tempo de estudo para adquirir esses conhecimentos que a doutrina espírita nos oferece. A contradição, aliás, não é sempre tão evidente quanto pode parecer. Aliás, a contradição nem sempre é tão real quanto parece. Não vemos todos os dias homens que, ensinando a mesma ciência, divergem quanto à definição de uma coisa, seja ao empregar termos diferentes, seja ao encará-la sobre um outro ponto de vista, ainda que a ideia fundamental permaneça a mesma. Que se conte, se for possível, o número de definições que foram dadas pela gramática. Acrescentamos ainda que a forma da resposta depende, muitas vezes, da forma da pergunta. Seria ingenuidade encontrar uma contradição onde há apenas uma diferença de palavras. Os espíritos superiores não se prendem de nenhum modo à forma. Para eles, o fundo do pensamento é tudo. A resposta será dada conforme o tipo de pergunta que for feita. Seria uma infantilidade ver contradição onde somente existe uma diferença de palavras. Os espíritos superiores não se preocupam absolutamente com a forma. Para eles, a essência do pensamento é tudo. Podemos ver também como exemplo, numa sala de aula, muitas das vezes o aluno tem dificuldade de entender a matéria dada pelo professor. De repente ele entra numa escola particular, vai pegar uma aula particular ou vai estudar com algum colega, aquela mesma matéria que ele não está conseguindo entender com o professor, ele pegando então uma explicação diferente do mesmo tema, da mesma matéria, ele consegue aprender. Isso então não quer dizer que está havendo divergência. Tomemos, por exemplo, a definição da alma. Por essa palavra comportar várias significações, os espíritos podem, assim como nós, divergir na definição que lhe dão. Um poderá dizer, um espírito poderá dizer que é o princípio da vida. Um outro chamá-la de centelha anímica, um terceiro dizer que é interna, um quarto que é externa, etc. E todos terão razão em seu ponto de vista. Poderíamos até mesmo acreditar que algum desses espíritos, em vista da sua definição, ensinasse teorias materialistas e, entretanto, não é assim. Ocorre o mesmo em relação a Deus. Ele será o princípio de todas as coisas, o Criador do universo, a soberana inteligência, o infinito, o grande Espírito, etc., etc. E decisivamente será sempre Deus. Citamos, por fim, a classificação dos espíritos. Eles formam uma escala contínua desde o grau inferior até o superior. Portanto, a classificação não é rígida. Um poderia estabelecer 3 classes, um outro 5, 10 ou 20, à vontade, sem estar por isso em erro. Também as ciências humanas nos oferecem o exemplo. Cada sábio tem o seu sistema. Os sistemas mudam, mas a ciência não. Que se aprenda botânica pelo sistema de Linneu, de Jussieu ou de Tournefort, e não será menos botânica. Deixemos de dar, portanto, às coisas de pura convenção mais importância do que merecem, para nos ocupar daquilo que é verdadeiramente sério, e a reflexão nos fará descobrir, muitas vezes, naquilo que parece mais contraditório, uma semelhança que nos havia escapado à primeira vista.
uma semelhança que não tinha percebido na primeira vez. Em relação às diferenças do conceito de alma, podemos ver na introdução ao estudo da doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, item 2, e veremos também no mesmo livro as questões 138, 139 e 143. E em relação à definição de Deus, segundo a doutrina espírita, devemos ver também no Livro dos Espíritos as questões de 1 a 16 e no livro A Gênese de Kardec, no capítulo 2. E em relação aos diferentes níveis dos espíritos, podemos ver no Livro dos Espíritos as questões 96 a 113. Ide vós para a minha vinha, para o trabalhador interessado, não falta o justo trabalho, trabalhem com dedicação, e os devidos salários, por certo, receberão.